Ela que tem Deus dentro dela. E a única raça que pode dar glória a Deus aqui hoje está aqui na minha frente, aqui na minha retaguarda, aqui do meu lado. Então isso mostra que você está vivo. No princípio criou Deus os céus. Eu disse que o céu, onde Deus está, é perfeito, porém é incompleto. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Simples, porque os moradores do céu estão aqui ainda, meu. O céu perfeito um dia ficará completo. Quando, pastor? Vou recitar o texto só para lembrar. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Quem crê nisso? Olha o que eu vou fazer, Davi. Se você crê, então escute. Se a trombeta tocar daqui 5 minutos, e daqui de dentro só 2 subirem, um sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Maravilha. Olhando da terra para o céu, o céu atmosférico, céu cósmico e céu e mar acessível. Mas de onde Deus está, do seu ponto de partida, primeiro ele cria o seu universo, o seu céu. E qual foi a primeira criação de Deus? Não foram os anjos, como nós falamos. Primeiro o Senhor teve que fazer uma casa. Foi criado no céu um tabernáculo. Você só vai entender isso se ler Hebreus capítulo 9, verso 1. Assim como há um tabernáculo terrestre. O escritor não escreveria tabernáculo terrestre se ele não estivesse apontando. Se há um terrestre, é porque há um celeste. A princípio o Senhor cria o seu céu, o seu lugar, o seu habitat. E Ele faz o seu tabernáculo. Um tabernáculo com 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Após ter criado isso, ter criado todas as indumentárias que ali deveriam ser usadas por aqueles que haveriam de ao lado dele governar aquele mundo, o Senhor cria também os objetos sagrados. Não consigo explicar para vocês que matéria ele usou, porque os átomos ainda não estavam sendo criados, não haviam sido criados. Os átomos só vão ser criados aqui no versículo 3 de Gênesis. Quando alguém na escola, o seu professor, falar para você que tudo começou com o Big Bang, não desminta ele não, concorde com ele, diga: é verdade, a Bíblia já dizia isso. Pastor, como assim? O Big Bang é uma explosão do nada. Pois é, tem uma explosão do nada. No versículo 3 do seu livro de Gênesis, no capítulo 1, disse Deus: haja. E disse Deus: haja luz. Que luz é essa que Deus cria no versículo 3? Não é o sol, porque o sol é criado no 4º dia. Não é a lua, porque a lua é criada ao lado do sol. Uma para governar o dia, outra para governar a noite. Quando a Bíblia fala que Deus disse haja luz, de dentro dele explodiu uma glória. A ciência chama de elétrons, íons. Eu não sei que nome se dá isso tudo. Eu sei que tudo isso gesta a matéria. E é daí que vai surgir o nosso universo. Mas antes de tudo isso, cria Deus o seu céu, o seu tabernáculo. E após ter criado tudo, Ele precisa colocar vida, porque vida fala sobre alegria, sobre companheirismo. Então Deus vai criar os primeiros seres do universo, que nós chamamos de anjos. Chamamos do quê? E o que são anjos? Vou deixar a Bíblia responder. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. Anjos são? Espírito. Não ouvi 1, 2, 3? Espírito. A palavra espírito vem do grego ruach ou ruach, que em português tem 2 traduções. A primeira é essa, e a segunda é essa. Espírito é vento, sopro ou hálito. Então quando a Bíblia diz que anjos são espíritos, a Bíblia está dizendo anjos são vento, anjos são sopro.
Daí você vai começar a entender por que é que Deus não destruiu Lúcifer, por que é que Deus não acabou com os anjos que o acompanharam na rebelião. Porque Deus não pode destruir a si mesmo. Esses anjos não foram criados a partir de alguma coisa externa, foram criados a partir dele. Ele os soprou. Assim como uma criança é gestada no útero da mãe, e é do útero da mãe que sai a criança, os anjos foram gestados dentro dele. Deus os pensou aqui e Deus os criou. E Deus cria, a princípio, 3 categorias de anjos. Nós conhecemos 4, mas a 4ª é criada depois. A princípio, Deus cria 3 categorias de anjos. Ele cria o que nós chamamos de ofanins, que são os anjos mensageiros. Ele cria os querubins, que são os anjos da guarda. E ele cria os serafins, que são os anjos de adoração. A palavra seraf significa aquele que arde em fogo. Por isso que nas minhas orações eu falo: Senhor, envia anjos de fogo aqui para baixo. Anjos que sabem lidar com adoração. Esses anjos chamados serafins têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Por que eles se cobrem? Porque eles ficam no santo dos santos. E Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um fogo devorador. O fogo de Deus é diferente de qualquer outro tipo de fogo. Os próprios anjos criados com o seu poder precisam se proteger. Por isso que no Velho Testamento Deus só se manifestava através do que nós chamamos de teologia de teofania. Deus se metamorfoseava em forma de um anjo. Nós chamamos de o anjo do Senhor. Pode ver que ele tem um S maiúsculo. Esse é Deus caminhando entre nós. A sua misericórdia, para não nos matar com o seu poder e a sua glória, ele se metamorfoseava para estar com os seres humanos. Então, a princípio, cria Deus esses 3 seres: os ofanins, os querubins e os serafins. Mas como eu disse, a casa de Deus tinha 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. A 4ª categoria de anjos, ela é criada por causa de um acidente de percurso, e daqui a pouco eu entro nela. O céu estava lindo, diga comigo, lindo. Lembrando que o céu onde Deus habitava era um céu mudo. Era um céu silencioso. Ele estava sentado no trono. Ele não se adora, então ele está em silêncio. Ao criar os anjos, a uma categoria de anjos, ele dá a eles uma habilidade de cantar: santo, santo, santo. A princípio não era cântico, era só recitação. Roberto, segure o som. Santo, 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 santo. Não tem como medir quanto tempo durou isso. Só havia esse som: santo, santo, a mente de Deus se encheu com isso de muito júbilo. E então, tendo criado essas categorias, o Senhor escolhe uma dessas 3 categorias, a categoria dos querubins, e ele resolve fazer um anjo diferente. Embora seja querubim, aquele que guarda e protege a adoração, Deus vai criar um anjo completamente diferente de todos os demais. A Bíblia vai chamar ele de Lúcifer. Há um mistério sobre ele, porque existem nomenclaturas dadas a Lúcifer na Bíblia, que também é dada a Jesus Cristo. Ambos são chamados de estrela da manhã. Dificilmente um teólogo vai conseguir explicar para você isso. Daí as mitologias que criaram deuses com base na mitologia dos judeus, e criaram, por exemplo, Odin, que tinha 2 filhos, Thor e Loki. São irmãos, mas cada um com um temperamento. Todas as demais teologias criadas pelos povos pagãos, baseadas nos judeus. Então Deus olhava para Lúcifer de uma maneira diferente. Lúcifer, aquele que exala a luz. Só que ele não era apenas um anjo de luz. Quando eu era menino na escola dominical, os nossos professores, os nossos velhos presbíteros e pastores, de uma época que vocês aqui nunca nem sonharam, que vocês são jovenzinhos. E eu sou assembleiano, então os nossos presbíteros tinham uma característica de presbítero assembleiano. Pergunte quais? Barriga, cemitério de frango. Curva da prosperidade. As gravatinhas aqui por cima, né? Parecia uma pipa de que menino solta. Nossos presbíteros só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. A maioria era analfa de pai, que o que sobrava era beta de mãe.
Eram essas pessoas que nos ensinaram. E todas as vezes eu me lembro eles falando assim: Lúcifer, o anjo que caiu, era um maestro no coral do céu. Quem já ouviu isso? Bom, todo mundo já ouviu. Com base no quê? Eu li esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. Eu escrevi 22 livros sobre ele e nunca encontrei Lúcifer regendo nenhum coral. Os nossos velhos pais acreditavam nisso porque eles foram treinados por missionários europeus e americanos. E os missionários europeus e americanos, que vieram de uma teologia de 200 anos à nossa frente, conheciam, mas não tiveram paciência para ensinar para matutos. Então os matutos ouviam e repetiam, mas não tinham base na Bíblia. Eu fui cavar a história para tentar entender. E o dia que eu descobri, eu fiquei completamente extasiado. Quando Deus cria Lúcifer, Deus não cria apenas um anjo. Deus vai fazer uma divisão de águas no universo. Se você ler o capítulo 28 do livro de Ezequiel, você vai entender. Deus fazendo para ele uma armadura diferente, uma roupa diferente. Deus dando para ele uma habilidade diferente. E lá no versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, dá arrepios na gente. O Senhor vai falar como ele foi feito. E no final do versículo Deus vai dizer assim: porquanto nos dizem que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Eu sou copista, eu consigo fazer desenhos, figuras mortas. Figuras mortas não tem nada a ver com coisa de The Walking Dead, viu? E não tenha medo. Figuras mortas são figuras que têm traços definidos. Então tudo que tem traço definido eu consigo reproduzir. Quando eu estava lendo Ezequiel 28, um dia eu peguei, estava inspirado e comecei a desenhar. Porque a Bíblia fala da cor do cabelo dele, como era a sua armadura, como era a sua roupa. E aí vem a inspiração do artista. E eu fui desenhando. Quando eu coloquei cores, eu me apaixonei por esse anjo que eu havia desenhado com base no que está escrito na palavra. Mas quando eu cheguei na parte em que o Senhor diz: eu criei em ti as obras do tambor e as obras do pífaro, eu desenhei um tambor à parte e um pífaro à parte. E tentei encaixar no desenho. Não deu certo. Eu coloquei o tambor na frente da barriga dele, tirou a beleza da sua armadura. Tentei colocar atrás, ele não conseguia virar a mão para trás por causa das asas, para bater o tambor atrás. Eu pendurei o pífaro no pescoço dele, também não prestou. Então eu comecei a falar: Senhor, eu não estou entendendo onde é que ficava o tambor, onde é que ficava o pífaro. E o Espírito do Senhor me fez ler mais de 50 vezes o texto para minha mente abrir. E aí quando eu entendi, eu dei glória a Deus. O Senhor não criou o tambor quando ele fez Lúcifer. O Senhor não criou o pífaro quando ele criou Lúcifer. Ele fez em Lúcifer, dentro dele, as obras. É difícil entender, né, Roberto? Me dê as obras de um tambor. Mas não foi só obras de tambor. O Senhor fez nele as obras de um pífaro. Um pífaro, Roberto. Quando Deus fez Lúcifer, Deus fez dentro dele as obras, o som de um tambor e o som de um pífaro. Tambor, pífaro. Tambor, pífaro. Misture os dois. Você vai entender agora porque Lúcifer foi tão grande. Deus só havia colocado um som no universo: santo, 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 santo. Aí Deus pensa: vou criar um ser. Estou com o corpo todo arrepiado. Que ele não será portador de música, ele será a música. Estava dentro de Lúcifer. Quando Lúcifer andava, quando ele abria as asas, Lúcifer não conversava, Lúcifer cantava. No dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou dentro dele a música. Pastor, a Bíblia diz que foram os filhos de Tubal-Caim. Os filhos de Tubal-Caim aprenderam a música com alguém. E aí nós teríamos que entrar lá na história do livro de Enoque. Eu não tenho tempo para falar isso. Um outro dia eu volto aqui para contar. Os filhos de Tubal-Caim aprenderam com anjos. Anjos que vieram ser amas secas, babysitters do ser humano, quando ele foi expulso do Éden.
Onde foi que Adão aprendeu a olhar o céu, o tempo, saber quando plantar, quando colher, o que presta, o que não presta? Ele aprendeu com os anjos que vieram aqui para cuidar da raça humana, porque os homens eram filhos do Eterno. Mas voltando lá para cima está Lúcifer. Lúcifer foi uma criatura tão querida e tão formosa que Deus teceu sobre ele comentários incríveis. O Senhor disse: não é você aquele que as nações vão olhar e dizer quão grande é esse varão, que quando caminha pelos tapetes de fogo, caminha entre pedras afogueadas. Houve uma outra história, um outro mundo que a nossa Bíblia não comenta conosco. Aquele que é estudante e tem paciência e gosta de olhar a Bíblia com uma lupa, vai saber que não houve apenas um dilúvio na terra. Houveram mais de um. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e o Espírito de Deus sobre a face das águas. Se Deus criou a terra, por que ela está inundada com águas? E porque o Espírito de Deus pairava, a palavra pairava não é parava, é movia-se sobre a face das águas. Houve um mundo antes de Adão. Aí os nossos filhos vão para a escola e entram em parafuso. Os dinossauros, em que tempo viveram, como foi, o que foi que aconteceu. Vem a ciência falar que foi um meteoro que saiu da sua órbita, bateu no nosso planeta, tirou a Terra da sua órbita, a Terra entrou numa era glacial e tudo que havia aqui morreu. E aí depois, com o aparecimento do Sol, a Terra volta os seus graus e aí ela começa a ter vida novamente. A ciência explica isso. Nossos filhos vão para a escola e dá um nó na cabeça deles. Eles passam inclusive por idiotas, porque quando vão discutir, não, Deus fez o mundo assim, assim, por falta de conhecimento, as pessoas riem e debocham dos nossos filhos. A Bíblia e a ciência podem caminhar juntos, lado a lado. É preciso apenas que alguém tenha paciência de ler e interpretá-la, ter a hermenêutica certa. Houve um mundo antes de Adão. Eu não quero falar sobre esse mundo anterior. Apenas que quando Deus fez Lúcifer e ele começou a cantar, só para te provar que a música não nasce na terra. Alguém se lembra das notas musicais aqui? Quais são elas, as primárias? E esse último dó é por sua conta. Voltemos de novo, 1, 2, 3. Dá um cascudo na cabeça da criatura que ela não está prestando atenção no culto. De novo, 1, 2, 3. Não vou ter dó de você mais. 7 notas. O número 7 te faz lembrar alguma coisa? Vou falar de novo. São 7 notas. Não são 8, nem 9, nem 6. São 7. O número da perfeição. A música não nasce na terra. A música nasce lá no céu. Esse Lúcifer é colocado diante dos anjos já criados, porque os anjos não se reproduzem. E os anjos criados recebem de Deus uma ordem: aprendam com ele. E aí ele então transforma a terça parte dos anjos em um lindo coral. Só que para ensaiar esses anjos, pelo que eu entendo da Bíblia, o Senhor não deixava eles lá em cima, porque lá em cima quebraria a curiosidade, ou o espanto, ou a surpresa. Então Deus criou para Lúcifer um lugar onde ele pudesse ter o seu conservatório musical. E aí digo eu, não a Bíblia, você pode crer ou não. No princípio criou Deus os céus e a terra. E só entendendo isso, você vai começar a entender por que o diabo te odeia. Porque o diabo odeia esse planeta, porque ele quer destruir tudo, porque esse planeta um dia foi dele. Aqui estava o seu exército, aqui era o lugar onde ele e os seus anjos ensaiavam. E quando os louvores estavam prontos, ele mandava um anúncio para o céu. O Senhor Jeová levava para o monte da congregação suas criaturas e pedia para que eles ficassem atentos. E então aparecia o poderoso anjo com o seu coral. Palavras como aleluias, glórias a Deus, que são atemporais e estão em todos os idiomas, não nasceram na terra. Não é criação de homem, é criação de Lúcifer. Ele foi criado para adorar, ele foi criado para encantar,
Ele foi criado para tocar o coração de Deus. E todas as vezes que ele cantava, o próprio Deus o aplaudia. Quando as criaturas olhavam Deus, o Criador, aplaudindo, terminava a cantata, voltavam para um novo ensaio, diziam: até o Criador aplaude você. E isso foi entrando no coração dele. E ele começou a se sentir alguém. Ele esqueceu que tudo era dado. Ele achou que era ele. Ele achou que ele podia ser. Ele achou que podia ser maior do que Deus. E aqui embaixo ele confabula. Como é que o senhor sabe que foi aqui embaixo? Isaías capítulo 14, versículo 13, ou 13, versículo 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus. Se ele vai subir aos céus, é porque ele não estava nos céus. Sim ou não? Eu subirei aos céus, acima das estrelas. Se é acima das estrelas, é porque ele está antes do céu atmosférico, terra. Eu subirei ao céu, acima das estrelas. Exaltarei o meu trono, colocarei o meu trono acima do seu. E eu serei semelhante ao Altíssimo. Aqui embaixo ele confabulou. Ele conspirou aqui embaixo com seus asseclas. E ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Qual era a intenção dele? Ser o quê? Não ouvi direito? Você vai ver essa expressão derrubando o homem mais tarde, porque era o sonho dele ser igual a Deus. Você vai ver ele plantar isso no coração de Eva: se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Isso estava dentro da alma dele. Ele queria ser igual a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Só que não deu certo o projeto. Quer perguntar o porquê? Porque Deus não é criatura. Deus é criador. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onibenevolente. Ele tem toda a bondade dentro dele. Ele conhece tudo. Ele tem todo o poder e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como Lúcifer confabulou aqui embaixo, ele lá em cima viu e ouviu o coração de Lúcifer. E tu dizias aqui dentro, era sentimento: eu já sabia. E eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Deus poderia ter aniquilado e prendido ele ali, mas Deus deu tempo para ver se ele se arrependia. Como ele não se arrependeu, ele conspirou, transformou um coral em um exército de jagunços. Apocalipse capítulo 12. Uma terça parte das estrelas do céu se juntaram ao grande dragão e lutaram contra, ai Jesus, contra Miguel e os seus anjos. Mas quem prestou atenção na minha pregação entendeu que no princípio criou Deus só 3 categorias de anjos: ofanins, querubins e serafins. Deus não criou o arcanjo no início. Pergunte por quê? A palavra arcanjo inicia-se com o sufixo arc. Arc é chefe, capitão, guerreiro. Deus não criou o arcanjo no início. E é por obviedade. Para que ele vai criar um exército guerreiro se ele não tem inimigos? Minha teoria: o céu de Deus não tinha muro. Para que você só põe um muro para proteger? Vai proteger do quê? O muro que João viu ao redor da grande cidade foi construído depois dessa queda, depois dessa guerra cósmica, depois disso que aconteceu na eternidade passada. Quando Deus percebeu que não tinha arrependimento em Lúcifer e ele vai levantar uma guerra, Deus, sentado no trono, cria o maior de todos os anjos, Miguel. E a palavra Miguel vem do hebraico, é uma pergunta. Alguém se lembra a pergunta? Quem é igual a Deus? Miguel é criado em resposta ao sentimento do coração de Lúcifer: eu serei igual a Deus. Aí Deus grita: quem é igual a mim? Não entendeu? Eu vou desenhar. Ele está aqui embaixo dizendo:
eu serei semelhante a Deus. No céu Deus grita: quem é igual a mim? A palavra quem é igual a mim, uma única palavra, Deus gritou no idioma dele: Miguel. Porque Miguel significa quem é igual a mim. Ao falar Miguel, o som que saiu de dentro do peito dele, o sopro, o vento, se transformou no maior de todos os guerreiros. Miguel nasce para confrontar Lúcifer. É o único que tem autoridade de Deus para discutir com Lúcifer. É o único. Livro de Judas, que antecede o Apocalipse, você vai ver e Miguel e Lúcifer. Lúcifer contendia com Miguel acerca do corpo de Moisés. Um criado para o outro. É o herói e o vilão. Compreendem isso? Agora Deus criou o seu universo. Houve batalha no céu. 1/3 dos anjos caíram. O coral inteiro caiu. Ao cair o coral inteiro, isso aqui dava mais uma pregação de umas 2 horas. E com muito temor a Deus, eu falo sobre esse ministério que é tão lindo. Eu vinha falando no avião com o Roberto sobre você, Davi. Eu sei que você tem estrutura para ouvir. O seu nome não é Davi à toa. Você é um Davi da minha geração. Você é um compositor, você é um escritor, você é um poeta. Seus louvores nos levaram ao céu inúmeras vezes ao redor do mundo. Daí a fúria, a ira, a gana que o diabo tem na sua vida. Porque o que você faz hoje é o que ele fazia antes. Toda a igreja tem problema com músicos, só se essa aqui não tiver. Todas têm. Por quê? E a maioria dos pastores acham que é apenas pelo coração do músico. Não é. É a estrutura que eles carregam. Lúcifer, quando vê um crente tocando ou cantando, ele se vê neles. E ele sabe o que acontece quando você canta, Ravel. Raíssa, o diabo sabe o que acontece quando você solta aquele seu agudo lindo. O diabo sabe o que acontece quando o Roberto toca esse teclado. Você acha que o seu corpo está arrepiado agora por quê? Porque o ambiente está em meia luz? Não! Há uma presença invisível aqui dentro. O Espírito do Senhor é Ele quem filtra o nosso louvor. Quando a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia está dizendo, Ele filtra o nosso louvor, Ele filtra os nossos gritos, Ele filtra a nossa oração de forma que ela chegue diante de Deus de maneira perfeita e completa. E quando esse louvor chega lá em cima, Deus não ouve. Deus sente o cheiro. Um dia eu perguntei, Senhor, por quê? A gente grita aqui e ao invés de chegar barulho aí, chega cheiro. O Senhor disse sim. Falei, por quê? Porque tem gente que grita da boca para fora. Tem gente que entra na onda. Tem gente que fala por falar apenas. E Deus seria injusto se Ele recebesse isso como louvor daquele que está pagando o preço, daquele que está orando, ou chorando, ou clamando, ou gritando com a alma contrita, porque está passando pelo vale da sombra da morte. Enterrou 10 filhos e está dizendo, Deus deu, Deus tirou, bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Não pode haver um pagamento igual para aqueles que não fazem adoração igual. Então o Espírito Santo, ao receber este louvor, Ele filtra e transforma o som em cheiro. Apocalipse diz que os anjos pegam taças com louvor e com oração e despejam diante do trono. Deus não faz assim, Deus faz assim. Quem aqui já sentiu um cheiro muito bom? Eu abracei o Davi aqui e falei, Jesus, ele está livre do Avon. O perfume dele não fala português, por causa do nosso olfato. Não, dura que é, você sentiu o cheiro do garoto? Eu entrei na caminhonete, eu tive que abrir a porta e falei, sai agora. Cheiro. Quando você sente um cheiro muito bom, em casa principalmente, que chega cansado, vai lá na panela, não tem ninguém olhando, você abre a panela, quando sobe aquele mormaço, você faz assim, só que ninguém para. Já percebeu? A gente faz assim. E a gente olha para cima. Sim ou não? Pergunta, existe alguma coisa acima de Deus? Se eu te mostrar que existe, o que você faz? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e eu vi os serafins que voavam
acima dele. Não eram os querubins, porque eles não cantam. Não era o arcanjo, porque ele só sabe lidar com espada. Não eram os zofanins, porque eles só são mensageiros e construtores. Mas os serafins voavam acima de Deus, dizendo: santo, santo. Segure. E eu falei: Senhor, por que? O Senhor disse: meu filho, eu sou um ser que preciso ser adorado, de baixo para cima. A igreja grita: glória a Deus, Deus está aqui, sentindo o cheiro. Quando ele sente o cheiro e é perfumado demais, quando ele olha para cima, os serafins em cima, dizendo: santo, 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 santo. Deus é um ser que precisa ser adorado de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de frente para trás, de trás para frente. A Bíblia diz no último versículo do último salmo: todo ser que deve. Então louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Quando há esta guerra cósmica, esta batalha lá em cima, Davi, o céu perde a alegria. Houve silêncio no céu. Apocalipse. Houve 30 minutos de silêncio no céu. O que são 30 minutos no relógio de um ser que diz que um dia para ele é como? E 1000 anos para ele é como? Não há como calcular o tempo que houve no céu de silêncio. Por que ficou em silêncio? Porque os anjos que cantavam, tombaram todos eles. Houve guerra, não foi apenas eu dizer acabou. Houve batalha, houve confronto. E no confronto, o general daquele exército, que não podia morrer porque são feitos do próprio Deus, foi aprisionado e levado diante do Eterno. E aí digo eu, não a Bíblia, Deus cravou a mão dele dentro de Lúcifer e arrancou dele o maior presente que Deus havia dado a ele: a adoração. Ao arrancar dele a adoração, o Senhor o expulsou do céu. E para onde Deus o enviou? Pergunte para mim, para onde, pastor? Temos um outro problema teológico aqui, pergunte qual? No princípio criou Deus e cadê o inferno? O inferno não foi criado no início, porque o inferno é um acidente de percurso. O inferno não foi feito para o ser humano. Mateus capítulo 25, o inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Então o homem só vai para lá porque é um otário. O ser humano vai para o inferno porque é um idiota. Ele só tinha que olhar para a cruz e dizer assim: o Senhor é rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Sem dízimo, sem oferta, sem pedir perdão, sem nada. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É simples, simples assim. Meu Deus, há uma glória dentro deste santuário. Ai, Jesus, me ajuda. Deus expulsa Lúcifer e os seus anjos de lá. Ao expulsar Lúcifer e os seus anjos, Deus precisa colocá-los em algum lugar. E aí digo eu, não a Bíblia, é minha teoria, você tem o direito de não crer. A terra primária, onde havia o conservatório, uma terra que era desprovida de vegetais, pelo que eu leio a Bíblia. Era um reino mineral, cheio de pedras afogueadas, cheio de pedras preciosas. Era ali que esse anjo e os seus anjos ensaiavam. Foi dali que partiu a teoria de conspiração, e é para lá que ele vai voltar. Só que Deus agora não o coloca, Deus o lança. Alguém lembra de Jesus falando lá no Evangelho de Lucas? Do nada, ele para a pregação, ele tem um vislumbre, ele diz: eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. O que Jesus está dizendo? Que após a batalha, o Senhor Deus enviou Lúcifer e os seus anjos para algum lugar. A ciência vai dizer que um meteoro bateu na terra e acabou com toda a vida que havia nela. Eu creio que houve um impacto na terra, mas não de um cometa, de uma estrela. A estrela da manhã.
O impacto de Lúcifer e os seus anjos na terra fez com que tudo nela se destruísse. Isaías 45:18 diz: a terra não foi feita para ser vazia. Em Gênesis versículo 2 do capítulo 1, a terra está sem forma e vazia. Se você pegar as Bíblias mais antigas, alguns verbos vão estar em itálico, ou seja, o tradutor está dizendo assim: não consigo colocar o tempo aqui. Em algumas traduções você vai encontrar: a terra ficou vazia, a terra tornou-se vazia, a terra está vazia. O verbo é variante. A terra não foi feita para ser vazia. O impacto de Lúcifer com seus anjos aqui tirou ela da sua órbita. E Deus, antes de criar o inferno, criou um cativeiro para Lúcifer e os seus anjos. Por isso, Deus teve que colocar nessa nova prisão um carcereiro. E aí a Bíblia vai dizer: e o Espírito de Deus pairava, movia, cuidava, abrigava, observava como um guarda. A palavra pairava no original tem conotação com carceragem. Deus aprisionou esses espíritos nas águas. Ao arrancar dele o poder de adoração, Deus fez alguma metamorfose no seu próprio, na sua construção, e deu a eles a habilidade de colarem com a matéria. Porque nós dizemos que os demônios são anjos caídos, sim ou não? Mas eu nunca vi um anjo incorporar em ninguém. Alguém já viu? Alguém já viu um irmão levantar na igreja e dizer: eis que eu sou Miguel? Já viram? Ninguém nunca viu? Nem vai ver. Anjo não incorpora, mas demônios incorporam. Deus fez alguma coisa neles que deu a habilidade deles de viverem nas águas. Como eu disse, é um pensamento meu, você pode não acreditar, mas eu tenho alguns argumentos. Pergunte quais. Jesus chega em Gadara. Ao invés de ir para o centro, ele vai para o cemitério. De longe vem um ser gritando contra ele. Quando chega perto dele, o mesmo ser que vem valente fica pianinho e dobra o joelho. De longe os demônios olharam e só viram a carcaça, só viram Yeshua. Mas quando chegaram perto, olharam para dentro e viram o Cristo. Entenderam isso? Não vou desenhar. Por fora era Jesus, mas por dentro era o Cristo. De longe o homem viu e disse: vou bater nele, porque ninguém conhecia Yeshua, porque ele era novo naquela província. Mas quando chegaram perto, demônios não olham por fora, não veem como nós vemos, olharam por dentro, e aqui dentro viram o Eterno, o Ancião de Dias. Aqui por fora o cabelo dele era castanho, os olhos eram castanhos, 1,75 m de altura, linho feito por sua mãe, sandália feita por aquele povo daquela época, barba comprida. Mas por dentro seus cabelos eram brancos como a lã branca, seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés reluziam como latão que saíra da fornalha, o seu corpo era coberto com linho branco e um cinturão de ouro traçado no seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios, dizendo: sai dele agora. Os demônios, ao invés de sair, olharam para Jesus e disseram assim: viestes nos atormentar antes do tempo? Permita-nos entrar nessa manada de porcos. Isso aqui é uma outra pregação para um outro dia. Dá mais uma hora só a manada de porcos. Aí o Senhor disse: entra, porco não é meu mesmo, não tem dízimo disso aí, pode levar embora. Já pegou aí ou não? Judeu não cria porco. Que desgraça aqueles judeus estavam criando porco. Se judeu não come porco. É uma outra pregação para um outro dia. Aí quando Jesus olha os demônios, falam: tá bom, pode entrar nos porcos. Os porcos, ao invés de voltarem para as casas, fizeram o quê? Se lançaram nas águas. Respire fundo, murche a barriga. Olhe para essa criatura linda do seu lado. 70% desse corpinho é feito de água. 77% da massa cinzenta que temos aqui é feita de água. Parece que há alguma coisa que Deus fez. Deus transformou eles na queda. E já eu explico por quê, o que eu penso. Quando tudo isso aconteceu, Deus os lançou aqui. A terra ficou sem forma e vazia. A terra era nada mais do que um limbo, um lugar. A palavra sem forma é caos, destruição, sem aparência. Não se sabe quanto tempo isso durou, até que Deus criou o inferno e transportou esses demônios para o inferno. E aí, quando Deus olhou a terra destruída, o Senhor disse: vou recriar.
Deus desceu a este mundo, olhou e começou a dar ordens: haja separação entre a terra e a água. Só que agora não vai ser apenas um reino de terra, eu quero que nasça relva sobre a terra. Ele começou a dar ordens, e a terra teve que se virar nos 30. Depois que Deus criou isso, Deus olhou para a terra e disse: terra, eu vou arriscar criar um outro ser, porque o primeiro que eu fiz não deu certo. Eu criei espíritos. Eu criei espíritos. Eu criei algo a partir de mim mesmo, e eles me traíram. Então não corro mais esse risco. Terra, crie você os animais. E a terra tem que se virar nos 30. E é da imaginação dela que vem o cachorro. É da imaginação dela que vem o macaco, a girafa, que vem o elefante. Por isso, cada criatura, cada espécie, a sua forma. E depois que Deus viu que esses animais eram lindos, Deus não deu a eles o que deu aos anjos. Deus não deu espíritos a ele. A Bíblia vai chamá-los de alma vivente. E o que é alma? Palco de sentimentos, palco de emoções. Você vê isso quando chega em casa e o seu petzinho, o cachorrinho, ele olha para você e fica abanando o rabo. Quando você pega a comida, ele para de abanar o rabo, ele abana o corpo, de tanta felicidade que ele fica. Animais têm sentimentos, mas eles são apenas alma vivente. Eles agem por instinto. Anjos não têm alma. Olha o que eu vou falar agora, vão me chamar de herético, mas é só mais uma vez. Anjos, por não terem alma, não têm sentimentos. Todo crente, principalmente os pentecas, diz: Senhor, manda um anjo, eu quero ver um anjo, manda um anjo de fogo. Os irmãos entram naqueles corinhos de fogo, é divisa de fogo, varão de guerra, aquelas coisas do céu. Se eles soubessem o que os anjos fazem, ninguém chamava um anjo. Na Bíblia Sagrada existem 365 aparições de anjos. Todas as vezes que o anjo aparece, ninguém fala glória a Deus, aleluia. O anjo precisa aparecer e gritar: não temas. Pegaram aí? O anjo chega e diz: não temas. O povo já ia sair correndo, porque os anjos da Bíblia tinham uma função única: destruir. Os que vieram para essa terra era para destruir. É terrível. Um anjo sozinho numa noite matou 185 mil soldados do reino da Síria. Quem foi que matou os primogênitos do Egito? Um anjo que foi lá à noite. E por aí afora, quem deixou os homens de Sodoma e Gomorra cegos e depois autorizaram a destruição da cidade? Anjos. Davi, depois que pecou, olhou para a cidade, ele viu um anjo com a espada apontada para Jerusalém para matar a cidade toda. Foi aí, ele foi à beira de Araúna, a eira de Araúna, e fez um sacrifício. Os anjos não têm sentimentos. Em todas as civilizações e histórias, os anjos aparecem sempre da mesma forma: brancos, cabelinho enrolado, usando uma roupa translúcida. Todos os testemunhos que eu já vi, parecem que eles foram feitos em série, como se fosse uma máquina foram fazendo os anjos. Os animais racionais também. Você vê um cachorro e outro cachorro, se for da mesma raça, é idêntico. Você vê leões, quem já viu leão aqui? Quem já viu 2 ou 3 em filmes? Que diferença tem um do outro? Peso, porque são iguais, são feitos em série. Tudo havia sido feito em série. Pergunte por quê? Anjos, Deus fez assim: sentado no trono estava, sentado ficou. Animais racionais, Deus disse assim: terra, cria os animais. Sentado no trono estava, sentado ficou. E houve um período de paz. Deus viu os pássaros piarem, Deus via as ovelhas balirem, Deus via as baleias cantarem, Deus ouvia o som dos golfinhos, até os oceanos cantavam. Eu tenho um amigo que diz que quando as águas estouram nas pedreiras, diz assim: Jeová. Pegou aí ou não? É um amigo nosso do Rio de Janeiro que faltam 5 parafusos na cabeça dele. Ele vai orar na beira do rio e diz assim: eu vi as águas gritarem o quê? Jeová. Tudo é para exaltar o nome do Senhor. Mas que graça tem ser adorado por seres que não sabem o que estão fazendo. Deus olhou o céu, viu os anjos, olhou a terra, viu os animais, estava tudo bem. Aí a mente de Deus expandiu. E Deus viu que Ele poderia criar um novo ser. E Ele vai dizer: esta é a coroa da minha criação. Ele viu você na eternidade.
Alguns não acreditam, eu vou falar de novo para ver se pelo menos a fé nasce. Deus sonhou com você. E quando Ele te viu, Ele disse: vou fazer. Só que tudo Ele fez sentado no trono. Você, Ele resolveu ficar de pé. Ele não só ficou de pé, Ele desceu lá no Éden, que era cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Eu não sei se foi no Tigre, também não sei se foi no Eufrates. Eu sei que Ele arregaçou as orlas do seu vestido, cravou a mão no fundo do rio e pegou a argila. Imagino Deus colocando num canto e sentado numa pedra, olhando com a mão no queixo. Pergunte por quê? Ele é soberano. Soberano não faz, manda fazer. Dá ordem, tudo nasce do nada. Só que esse, Ele quer fazer com a mão dele. O que eu vou falar agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. A única raça do universo que tem no corpo a impressão digital da mão de Deus está aqui, ó. Somos nós. Carregamos a impressão digital porque fomos feitos pela mão dele. Só que eu acho que foi um processo. Pergunte por quê. Como Ele vai fazer? Ele precisa de um modelo. Muda a música, Beto. Deus precisa de um. Eu imagino Ele fazendo uma passarela no céu. Por gentileza, todos os anjos passeiam aqui. E lá vai um desfile de anjos. Ofanins, querubins, serafins. Lá vem um arcanjo todo desajeitado, que não tem sensibilidade nenhuma, nem poesia nele, é só espada. Deus olha para esses anjos assim: não vejo em vocês o modelo para o que eu quero fazer. Muito obrigado, Senhor. Quer perguntar por quê? Imagine o irmão na sua frente, Deus tendo feito ele parecendo com um serafim. Além de estar quente demais, pegando fogo, 6 asas. E você gritando: irmão, tira essa asa para eu enxergar o pastor da minha frente. E ele falando: qual das 6? Imagine a senhora, vamos mexer com as mulheres, muda a música, Beto. Imagine a senhora casada com um irmão, com um homem parecendo um querubim. Querubim tem 4 rostos. Beijar uma boca já é um sacrifício. Imagina beijar 4. Vai sobrar para os homens agora. Imagine os senhores casados com uma criatura que Deus tenha feito ela parecida com um arcanjo. 3 metros de altura, espada de fogo na cintura. Chegando em casa e falando com aquela voz doce: e aí, baby? Obrigado, Senhor, que o Senhor não nos fez parecido com os anjos. Nada contra os anjos que estão aqui, por favor. Nada contra. Eu imagino Deus então dizendo: então que passa à minha frente os animais irracionais. Muito obrigado, Deus, que Ele não nos fez parecido com nada nessa terra. Só o pobre do Charles Darwin, que colocou na cabeça que o tataravô dele era um chimpanzé. E eu respeito ele. Se o tataravô dele for um chimpanzé, é problema dele. O meu não era. Você já imaginou se Deus tivesse feito essa criatura que está do seu lado aí, parecido com um porco-espinho? O Davi empolgado diz assim: abrace o seu irmão. Imagina o irmão do outro lado, essa criatura aí mesmo. Se Deus tivesse feito parecido com um gambá. Apesar que algumas criaturas eu tenho dúvidas. Sério. Tem irmão que quando vem profetizar para a gente, parece que escovou o dente com o rabo do gambá. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Não houve criaturas aqui, nem aqui. Eu imagino Deus olhando para as águas, olhando os peixes. Qualquer semelhança é mera coincidência. Se tiver do seu lado uma orquinha, uma baleinha. Imagina se Deus tivesse feito você parecido com um baiacu. Um porco, um peixe que quando fica bravo ele incha, espinha e solta veneno. Obrigado, Senhor, porque não houve nas águas também nada com que o Senhor pudesse imaginar a nossa confecção. Como não há nada lá em cima, nem aqui e nem nas águas, eu imagino Deus que estava olhando para as águas, por um momento contemplando, pensando, igual um pescador. E quando as águas param de se mover, água parada vira espelho. Deus está olhando.
Ele fica de pé no trono e diz: já tem o modelo. Eia, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por favor, em nome de Jesus, murcha a barriga e estufe o peito. Mão direita erguida para o céu, por favor. Faz um carinho nas costas do seu irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Largue a mão de ser otário, de ficar olhando para o espelho e chorando a noite inteira. Ai, o meu supercílio da esquerda é 2 milímetros a mais do que o da direita. Para de ficar fazendo 63.432 fotos para postar uma. Para com isso. Não deixe o diabo tratar ou trabalhar na sua memória, na sua mente, e te dar uma doença psicossomática desse cérebro, ou desse século, chamada distorção de imagem. Moças lindas, rapazes perfeitos, ficam encontrando defeito onde não tem. O diabo tentando destruir a sua imagem. Você não é uma pessoa comum. Quando Deus te fez, Ele estava inspirado. Você é exatamente como Ele queria que você fosse. E Ele também fica triste quando você não se aceita, porque você é imagem e semelhança dEle. Você não é um qualquer, você não é um indigente, você é um sonho concretizado na terra. Não, pastor, o senhor não sabe como eu nasci. Não me importa como você nasceu. Ele tinha pressa que você viesse ao mundo. O que importa é como você está agora. E com todo respeito, Davi, tem umas pessoas que eu já estou mirando elas aqui há algum tempo. Eu estou esperando entrar em modo profético para catar elas. Ficam me olhando desde a hora que comecei a pregar com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. A criatura até agora não derramou uma lágrima de alegria. Fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí. Veio para um culto desse que é uma festa e não consegue abrir a boca nem para respirar. Fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu te desafio a sair do normal, a adorar o Criador. Só quem crê nisso não grita não. Dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Você não sabe o que vai acontecer no fim desse culto. Quando você sair andando pelas ruas de Goiânia, vai haver uma metamorfose na sua história. Esta madrugada será uma madrugada única. O Senhor vai te visitar, vai te dar sonhos proféticos. Quando você acordar amanhã de manhã, vão perguntar: você viu um passarinho verde lá na casa? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que voou sobre nós o culto todo. Porque a glória do Eterno repousa sobre a sua história. Ah, meu Deus, já estou acabando, já estou terminando. Davi, desculpa o horário, já estou terminando. Ah, meu Deus. E então Deus cria o homem e a mulher. E sendo o diabo uma criatura inteligente, é no livro de Ezequiel também que Deus vai dizer para ele: eu te fiz mais sábio do que o meu servo Daniel. Todo mundo acha que a sabedoria de Salomão era a maior da Bíblia. Mas quando Deus vai falar com Lúcifer, Deus não diz para ele: é uma criatura de quinta grandeza. Deus diz para ele: eu te fiz maior do que Daniel. Não é maior do que Salomão. Daniel é o maior homem que já existiu. Ele recebeu uma unção no cérebro. Um dia eu venho aqui pregar sobre a unção do cérebro. Posso? Está fechado. Me lasquei, vou ter que mudar para Goiânia. É tudo falso. Pensa num povo falso. Mas vamos lá. Imagine vocês que Deus, ao criar os nossos ancestrais Adão e Eva, Deus deu para eles autoridade. Deus deu unção. Tudo que Deus falou para eles, falou no imperativo: dominai a terra, sujeitai a terra. Haviam 2 reinos, o dos céus e o do inferno. Aí Deus cria um terceiro reino, o reino dos homens. Reinos separados, que quando se misturam, coisas extraordinárias acontecem, tanto para o bem quanto para o mal.
O diabo sagaz achou uma maneira de entrar no nosso mundo. Você nunca se perguntou por que ele não apareceu para Eva em forma de um anjo de luz? Não seria mais fácil enganá-la em forma de um anjo? Sim ou não? Ele aparece em forma de uma serpente. Gente, eu morro de medo daquele bicho. Bicho feio, esquisito. Como é que Eva bateu altos papos com a serpente? Alô, tem alguma coisa esquisita. O poder da sedução, do encantamento. Lúcifer entrou no corpo de uma cobra. Pergunte por quê. Deus, quando estabelece leis, Ele estabelece leis que não podem ser quebradas. Só pode ficar no mundo físico quem tem matéria. Você está vendo algum anjo aqui? Se estiver, aproveite que ele já vai embora. Pergunte por quê. Eles não são desse mundo. O mundo deles é um mundo invisível, Raíssa. Anjos não podem morar aqui. Eles visitam aqui. Que hora, pastor? Quando você acorda. Você acordou, como não há distância no mundo espiritual, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, para te livrar de todo o mal. Quando você vai dormir, o anjo espera você sair do estado alfa para o estado beta. É aquele estado que, se a trombeta do arrebatamento não tocar no seu ouvido, você fica. Aquele estado que você baba, ronca, né, Renato? Renato não ronca, o ronco fica com pena dele, né? Quando você dorme e entra em estado beta, os anjos que te protegem voltam para o céu. Pergunte por quê? Tudo que é criado a partir de uma matéria, se for tirado da matéria, ou morre, ou se metamorfoseia. Se tirar um peixe da água, se tirar uma vaca do pasto e botar ela no asfalto, morre. Porque são criaturas feitas a partir de uma matéria. Se tirar o peixe da água, ele morre, porque peixe é terra com água. Se tirar uma vaca da terra, a vaca morre, porque ela foi feita de terra. Aliás, tudo que existe nesse mundo come terra, inclusive nós. Pastor, eu não como terra não. Come, você come terra transformada. De onde vem o alface? O tomate? A banana? Morango? Tudo que nós comemos vem da terra. É terra transformada. Salomão vai explicar isso depois, dizendo para nós que quando morremos, o pó, terra, volta ao pó, que é terra. Mas o espírito volta a Deus. Tudo que é tirado de uma matéria, ou morre, ou se transfigura. Dia desse eu tive uma crise de riso lá no parlamento, que acharam que eu estava louco. Eu estava lendo uma matéria que saiu de um cientista, se não me falha a memória, americano, que ganhou o prêmio Nobel de ciência, porque ele passou 50 anos estudando e conseguiu a habilidade de dizer que as estrelas são feitas de gases. Eureka! As estrelas são gases. Se ele tivesse lido a Bíblia, teria encurtado 50 anos e usado esses 50 anos de outra forma. Porque a Bíblia diz que tudo que há no céu é feito de firmamento. A palavra firmamento são gases. Estrelas são firmamento. Deus fez separação entre a terra, a água e o firmamento. Firmamento são gases. Tudo que é gases tem que ficar onde estão os gases. Se uma estrela entrar na nossa atmosfera, ela morre. Quem já viu estrela cadente? Chega perto de nós, ela apaga. Porque tudo que é criado de uma matéria, se sair de perto da matéria, é destruído. Vou falar agora, essa aqui é boa. Animais não podem ir para o céu. Que triste, te deixei depressivo agora. O totó não foi para o céu dos cachorrinhos. Sinto em te dizer, mas não foram. Porque eles não têm espírito. A vida deles começa aqui e termina aqui. Então aproveite o seu pet, seja carinhoso com ele, porque termina aqui. Se animais vivessem outra vida como nós vamos viver, imagine você no céu, batendo altos papos com Abraão. Você está aqui, ó, cara a cara. Abraão olhando para, de repente Abraão faz assim e diz: corre. Fala, por quê? Você olha para trás, uma vaca correndo atrás de você gritando: o que é que eu te fiz? E ela falando: você comeu a minha picanha. Teve a tal da vaca atolada, que goiano gosta muito. Imagina você batendo papo com Moisés e um negócio bicando no seu pé, você olha um monte de galinha. Sai, Cocó, sai, Cocó. E o Cocó dizendo: você comeu a minha coxinha. Sem falar do pobre do Rabicó,
do porquinho. Então animais não têm vida depois dessa, porque eles só têm alma vivente. Eles nascem aqui e terminam aqui. Animal não vai para o céu. Anjos não podem morar na terra, porque se ficarem muito tempo longe de Deus, eles se transfiguram, eles perdem a glória. Anjos se alimentam. Anjos se alimentam, não via oral. Eles absorvem. Pergunte o quê? A glória. Pergunte de quem? Do sol da justiça. Pastor, o senhor é louco, está forçando a amizade? Não, eu te provo na Bíblia. O que a ciência moderna diz? Que o homem é o que o homem come. O homem é o que o homem. Mulher é mestre nisso. Ela olha para outra e diz assim: ó, vitamina E no cabelo. Olha a pele dele, vitamina D. Mulher sabe tudo. Porque quando você se alimenta, você reflete aquilo que você alimenta. Você sabe se a pele da pessoa está boa ou ruim quando ela come. Tem um homem na Bíblia que subiu o alto da montanha para ficar com Deus só uma temporada, e ele passou 40 dias. Ele desceu trazendo 2 tábuas da lei, que eu queria saber o que estava escrito nelas. Nós nunca vamos saber, porque ele quebrou as tábuas. Ele quebrou quando ele viu o povo adorando um bezerro. Ele ficou com tanta raiva que ele quebrou e disse: vou morrer no alto da montanha. Já estava 40 dias sem comer e sem beber. Amém? Aí a Bíblia diz, Deuteronômio 9,16: e eu, quando vi vocês adorarem o bezerro, tornei-me para o alto da montanha. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Qual o nome desse homem? Então não foi um jejum, foram 2 jejuns. Não foram 40 dias, foram 80 dias. Qual ser humano vive 80 dias sem beber água? Qual ser humano vive 80 dias sem comer? Moisés sobreviveu por quê? Ele entrou na tenda da congregação. Ele se alimentou como os anjos se alimentam. E eu provo. Diga para mim, prove. A Bíblia diz que quando ele desceu, ninguém conseguiu olhar para ele. Tiveram que pegar um pano, com licença, e cobrir o rosto dele, porque a pele de Moisés reluzia como reluz a pele dos anjos. Quem fica muito tempo perto de Deus começa a brilhar. Quem passa uma temporada diante dele começa a resplandecer, porque ele é o sol da justiça. Anjos só moram lá, animais racionais só moram aqui. Agora se ajeite na cadeira, se ajeite, respeite o pregador. Anjos moram lá, não pode morar aqui. Animal racional mora aqui, não pode morar lá. Eu estou pregando para a única raça que mora aqui. A única raça que mora aqui e vai morar lá. Você não é normal. Quando eu digo que você não é normal, eu estou afirmando. Não é conversa fiada, não é balela e nem palavras de efeito de pregador pentecostal. É uma realidade. Você só não se desenvolveu ainda porque você não acredita em si mesmo, ou porque você fica andando com um monte de gente pior do que você. Porque a fé cristã não é um passeio, isso aqui não é entretenimento. Igreja não é teatro, igreja é um quartel-general. Eu atravesso aquela porta para receber energia, graça, poder. O demônio que está lá fora não respeita você por causa do seu sobrenome, não vai respeitar você por causa da cor da sua pele, nem porque você tem dinheiro no banco. Demônios só respeitam canelas de fogo. Só respeita canela de fogo. Então, por favor, não venha para a igreja e se sinta confortável. Não, pastor, eu estou aqui apenas observando. Você não é coruja ou coisa ruim. Interage conosco. Ah, para que dar pulos desse jeito? Para que dar gritos como... Você acha que eu já não me fiz essa pergunta? Embora eu tenha sido cortador de cana de açúcar, plantei, colhi laranja, algodão, café e tenho minha caixa de engraxar sapato até hoje, o Senhor me deu condições de estudar e meu cérebro é um pouquinho privilegiado, graças a Deus. E eu me desenvolvi. Eu me comunico em 3 idiomas. Eu escrevi 22 livros. Eu sou conselheiro do presidente da República.
Mas quando eu estou num lugar como esse, você acha que eu grito porque eu quero? Sabendo que está todo mundo filmando. Aí os irmãos são uma benção, eles postam na internet, bem aquela hora que a gente está com a boca aberta, a goela da gente está balançando. Pega esses crentes foguinho da igreja, filma eles e marca uma reunião na sua casa para assistir um filme. Dá pipoca na mão deles e solta o filme na hora que estiver pulando e gritando. Você vai ver o constrangimento. Todo mundo fica com vergonha. Se a gente fica com vergonha, por que a gente insiste em fazer? Eu não faço porque eu quero. Tem alguém aqui dentro, alguém que conhece o ambiente do céu, e às vezes ele sente saudade do ambiente do céu e diz: vou transformar o ambiente da terra no ambiente do céu. Aí o gozo, a alegria faz o crente pular, gritar, plantar bananeira, agarrar o diabo pelo chifre, chutar a cara do diabo para o inferno, e ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Anjos, espírito. Animais, alma. Alma que habita dentro da terra. Aí Deus vai fazer o homem. Deus pega o homem e dá ao homem a terra, dá ao homem a alma. E depois que Deus dá ao homem a terra e a alma, está o homem feito. Diga feito. O homem é a única criatura que Deus faz em 2 tempos. Primeiro, a Bíblia diz que Deus fez o homem. Verso 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem. Diga, façamos. Façamos, verbo asa, ou azar, A-S-A-H no hebraico. Fazer a partir de uma matéria-prima. Esse é o verbo fazer. A Bíblia diz, verso 26, capítulo 1 de Gênesis: façamos o homem. No verso 27 está escrito: e criou Deus o homem. O verbo criar e o verbo fazer não são os mesmos verbos. O verbo fazer, verbo asa; o verbo criar, verbo bara, ou bará, B-A-R-A-H. O que significa o verbo criar? É criar do invisível. É o verbo que Deus usa para criar o universo pela força da sua palavra. O que são palavras? Conexões de vento, de sopro, do que sai daqui de dentro. Primeiro Deus fez o homem. Está o homem feito na terra, terra e alma. Está inerte. Aí Deus ajoelha onde o homem está e sopra nas narinas dele. O mesmo sopro com o qual ele fez os anjos. Quando Adão se levanta a criatura mais perfeita. Lá em cima só espírito, aqui embaixo terra e alma. Aí o homem tem corpo, alma e espírito. E aí Deus deu ao homem 5 presentes. Pergunte quais? Chamamos de sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Por que nós ganhamos esses presentes de Deus? Para que o mundo físico seja real a todos nós. Só percebo a densidade do púlpito por causa do meu tato. Só vejo a beleza da roupa de vocês pela minha visão. Senti o perfume do pastor com o meu olfato. Em nome de Jesus, não vão me tratar como anjo, porque anjo não come. Então eu vou pelo paladar sentir uma comida daqui a pouco. Então tudo que Deus nos deu é para que o mundo físico seja real. Amém? Só que ao homem que não é normal, Deus deu um sentido a mais. Eu estou pregando para homens e mulheres que têm um 6º sentido. E não tem nada a ver com aquele filme, viu? I see people dead all the time. Eu vejo gente morta todo dia. Não tem nada a ver com aquele filme do Bruce Willis. O 6º sentido que Deus te deu é uma habilidade extrasensorial, que serve para quê? Para perceber o mundo invisível quando ele se manifesta aqui na terra. Posso te dar um conselho? Quando você vê um desses crentes maluquinhos pular e gritar, não toca neles. Se você não tiver dom de discernir espíritos, cala a boca, porque você não sabe em que dimensão eles estão.
Você não sabe o que eles viram, o que eles sentiram, o que eles ouviram. Então, se você se escandaliza, fecha os olhos, enfia o dedo dentro do ouvido até a glória se estancar. Mas não toque neles, porque eles não estão mais aqui. Lembra que eu disse, o culto começa em Goiânia, mas termina nas regiões celestiais. Alguns já estão nas regiões celestiais. Por isso oram em línguas, profetizam, interpretam, tocam o sobrenatural. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus deu a ele tudo isso. Só que o homem falhou. E ao falhar, trouxe maldição sobre todos nós que estamos aqui hoje. Mas assim como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado saiu do mundo por um outro homem. E esse outro homem morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele está aqui dentro. Seus pés passeiam aqui, e a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a casa está ficando cheia da sua glória. Encerro aqui dizendo para vocês o seguinte: se você não descobrir quem você é, e não acreditar que você não é uma pessoa comum, você não vai conseguir vencer na vida. A cura tem que haver aqui primeiro. Se você não começar a entender que você é imagem e semelhança de um ser que é todo poderoso, você nunca irá a lugar nenhum. Eu preguei uma mensagem uma vez em Camboriú, que eu fui chamado em 4 convenções das igrejas grandes para me explicar. Eu comecei a dizer: filho de leão é o quê? Leãozinho. Filho de peixe? De girafa. De boi? Me dá um outro animal aí. Filho de cachorro? Gato? E filho de Deus? Trava a nossa mente, porque fomos doutrinados a isso. Jesus um dia falando com os discípulos, ou falando com os fariseus, disse assim para eles: não está escrito nos vossos escritos que vós sois deuses? Êxodo capítulo 7, Deus disse a Moisés: eu te levanto e te coloco diante de Faraó como um Deus. Só que nenhuma dessas palavras aparece com D maiúsculo, é D minúsculo. Deuses com D minúsculo no original é Elohim. Elohim é filho. Filho com características do pai. Filho com autoridade do pai. Não, você não pode ser adorado, não, você não pode ser glorificado, mas você tem dons. O seu pai faz milagres, você pode fazer também. Eis aqui um milagre. Não, pastor, isso é um celular. É um milagre. Como é que a voz da pessoa vem parar aqui dentro? Como é que a imagem da pessoa vem parar aqui dentro? Eu sei que você é um nerd, vai querer explicar. Pastor, é porque as ondas viajam pelo espaço-tempo através de maneira ou digital ou analógica, e lá em cima encontra aquele guarda-chuva de cabeça para baixo, como é que chama? Satélite. Aí há um código que é enviado, fale o que quiser. Eu não entendo. Quando eu era da roça, compramos um telefone, eu entendia que tinha, alguém falava para mim que tinha um fio. Falei, a voz vem pelo fio. Quando a gente era criança, quem já brincou de telefone com fio aqui, um copinho aqui, outro ali, a voz vai por aquela cordinha. Então eu entendia que a voz vinha pelo fio até chegar ali. Não era nada disso. Agora um negócio desse que não tem fio, chamo de tecnologia, eu chamo de milagre. Chorei um dia desses. Eu vi uma cirurgia de um médico brasileiro que detectou no útero da mãe um bebê que ia nascer paralítico. Ele viu um problema, um desvio na coluna. Ele criou um equipamento minúsculo e ele conseguiu abrir a barriga da mãe, entrar dentro da placenta, ir lá nas costas do bebê e consertou. Eu me emociono. Ele voltou e disse: seu filho vai nascer andando. Você não sabe do que você é capaz. Você não sabe do que você é capaz e onde você vai chegar. Não deixe nada, nem ninguém no mundo falar o contrário.
Não deixe ninguém se meter entre a sua comunhão e o seu Criador. Se Deus disse que você vai, é porque você vai. Se Deus tomou aquele profeta maluco e o profeta disse que você vai chegar, depende de você. Só depende de você. Se ficar fazendo equações matemáticas, você não irá a lugar nenhum, porque não faz sentido. Não tem lógica. Que lógica tem um menino como eu, nascido com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô de uma mãe que tinha uma clínica de aborto no meio do mato, uma mãe que não sabe ler nem escrever, se tornar o que eu me tornei? 100 países do mundo onde eu já preguei, mais de 4.000 municípios do Brasil, 30 milhões de DVDs, CDs, fitas cassetes, esparramado em inglês, português e espanhol. E detalhe, moro lá no meio da Vila Tatu ainda, onde eu nasci. Como pode? Não há explicação lógica para isso. Deus não trabalha com lógicas, Deus trabalha com fé. Se você soubesse perto de quem você está sentado, se você soubesse quem é esta criatura e onde ela vai chegar, você daria um jeito de tirar uma selfie com ela agora, postar no Instagram e dizer: é meu amigo. Porque amanhã, para enxergar essa criatura, só com binóculos, estarão voando acima dos mares, acima das nuvens. Eu não estou pregando para um povo que não tem o que fazer, eu prego para a nata da sociedade de Goiânia nesta noite. E só quem crê nisso, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Agarre essa criatura para mim. Agarrou? Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não irrita ela, irrita. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode. Deus está sacudindo a sua história, a sua família, o seu ministério, a sua casa. Deus está sacudindo a sua existência. De pé comigo. Eu encerro contando uma história. Aqui em Goiânia tem muita encruzilhada. Quem já passou por lá? Quem já viu oferendas? O que tinha lá? Galinha, cachaça, vela, farofa, cigarro, vodka, galinha. Ultimamente eles estão colocando só caldo quinor, tá caro, tudo lá. Pois bem, o que é aquilo? Dizem que aquilo é uma oferenda para uma entidade. As entidades subalternas não podem ficar com oferendas, elas recebem para dar a um Deus. O Deus deles, com D minúscula, é Lúcifer. Lúcifer, quando chega diante daquela oferenda, os demônios começam a dizer as marcas: olha esse cigarro, é o melhor que a terra produz, olha essa carne, olha tudo isso. Ele olha, observa, fica feliz, mas quando ele vai tentar sentir o cheiro, não sente. O desejo dele era pegar um pedaço daquilo e comer, mas a mão dele é translúcida, é etérea. Ele não consegue tocar a matéria. Para existir aqui, ele tem que incorporar em alguém. Sem um corpo, ele não é nada. Ele pode estar aqui do meu lado agora, 3 metros de altura, parecendo o exterminador do futuro. Ele não consegue tocar em um fio do meu cabelo, porque ele não é desse mundo. O diabo olha com os olhos, como diz a minha mãe, e lambe com a testa. E ele está todo feliz. De repente,